Olá! Ao longo do caminho percebemos que percorremos o caminho várias vezes e vezes sem conta. Nós percorremos o caminho e percebemos que parecemos cegos em tesouros de ignorância. Voltamos de fora de nós e olhamos para fora para querer a felicidade, o poder, muito dinheiro, a estabilidade, sem conclusão ou alívio. Damos a esse ciclo o nome de karma, roda, vida, como se ficássemos presos a uma roda gigante. A saída desse ciclo é quase que inflamável. Há muitos textos que dizem, e há um que é da abelha que diz que essa é uma espécie que tem resiliência. Com ela tem o doce e o amargo. O doce do mel, que é um excelente antibiótico, mas também o primeiro despertar, que é o seu ferrão. Tal como na vida nós temos o despertar, a reflexão, e talvez estejamos acostumados a pensar que a minha vida é essa. Estou prisioneiro a hábitos neuróticos, sentimentos incómodos, que pode ter sido feito por isto ou por aquilo. Porém, podemos conhecer as limitações, mas, tal como lhe falei, o jarro da abelha, elas são pequeníssimas e tentam escapar desde o início da criação. Começamos a olhar para nós, para a nossa confusão mental, que se manifesta como um desejo, aversão, indo em busca de cada pequeno conforto. A promessa da sociedade que permanece, que virá um romance, uma casa, uma reputação, a riqueza, e deixamos de nos voltar para fora e começamos a perceber a verdade. Já tudo o que precisamos está dentro de nós. É preciso entender e é importante que criar a nossa vida, o nosso karma, é criado e ele surge a partir de circunstâncias externas, a partir de um desejo específico do mundo ao seu redor. O que é criar uma karma? É um modo de habituar a mente e prepará-la à não realidade. Quando nos afastamos desse karma, começamos a estar pessimistas e desejamos abrir mão da existência, de um bom lugar e renunciar a hábitos. A culpa volta a ser da ansiedade, da angústia, da insatisfação do outro. Então, qual a direção que voltamos a nossa mente? Volte para si, trabalhe com o seu eu, tanto como uma fonte de clareza onde havia insatisfação. Volte-se para abrir as portas de conhecimento. Não se aprisione em ciclos que não aliviam a sua insatisfação. Abrir mão de hábitos é a liberdade de fazer escolhas. Essa liberdade somos escravos do egocentrismo de uma sociedade, das nossas tradições ou até mesmo aversões. Conhecer a palavra plena liberdade permite-nos ser donos da nossa vida. Conhecer a liberdade, o nirvana, conhecer o que está, descobrir a liberdade
é descobrir o nosso Dharma. E o Dharma não tem nada a ver com karma. O Dharma existe, é um plano mental que continua como o sol a brilhar. Independente de sermos plenos de tristeza ou de nuvens ou de confusão ou até de sofrimento, podemos olhar a vida e perceber que está a chegar algo de bom. Tal como uma aldeia à noite onde se vê as luzes, existem pessoas, existem carros, tudo parece calmo, é um milagre. É claro que estamos a falar do tempo e da escuridão e daquilo que vimos. Muitas vezes ocorre exatamente o contrário ou exatamente o mesmo noutro lugar. É isso que nós chamamos reconhecimento da realidade e confusão. A clareza geral, ela é o reconhecimento, é a chave do nosso caminho. E o nosso caminho, ele é pleno, pode ser lado a lado, mas não tenha dúvidas, tem que fazer o seu e o outro fará o dele. Planeie uma jornada de descoberta. Essa jornada não é não significar nada, é o despertar da direção, é organizar, é delinear, é basear-se na compreensão, é compreender a sua mente, os seus limites, também confrontar-se com a sua inércia, é sentir-se protegido nos arranha-céus da sua mente, é abrir mão de conforto e perceber que às vezes temos de sair dessa área de conforto para receber ensinamentos específicos, padrões habituais não nos levam a um processo. Acontece uma vez, outra vez e outra vez. Temos de saltar. Muitas vezes ouvimos ensinamentos de tantos mestres. Não sobe como volta na fixação. Isto significa que o meio da significação é fácil de persuadir, ou seja, eu não posso querer fama, riqueza, casa, um amor, família, se me anda a desviar de tudo. Amigos conquistam-se, filhos geram-se, mal-entendidos criam-se, o nosso ego aparece, há necessidade de apagar flagelos, há necessidade de olhar para o seu Dharma, o que pode ter, e permitir o importante. E o importante é de agarrar a vida. Não significa entregar-se a desconfortos materiais, não é nada disso, mas sim perceber quando deve saltar, quando deve largar, quando deve sair, quando deve apanhar o vento. Deixa a caverna, deixa o palácio, solte para a rua. Olhe, não desista de si. Pense, os fenómenos são bons. A riqueza é bom, o dinheiro é bom, a preocupação é bom, o problema é um apego. Se aprender a cada problema ter um vibe de sabedoria, agarrar-se à sua força, e ficamos, há muitos, sem esperança. Não! Fique na esperança, afaste a sua mente do karma. Volte-se para o nirvana, para aquilo que pode ter. Volte-se para o grande alívio. Se perdeu, é porque não era seu. Se perdeu, é porque não era para si. Não culpe ninguém, porque a nossa casa, o nosso carro, os nossos filhos, a nossa mente também não são nossas muitas vezes. Quantas pessoas queriam pensar e coitadas não têm pensamento porque a doença podem ser sintomas da nossa carne, dos nossos ossos e da nossa vida. Geralmente podemos pular a direito. A mente é muito mais interessante quando nos desapegamos, quando criamos soluções, quando o caminho é concluir práticas estáveis para a nossa evolução. A própria meditação pronuncia um caminho de calma, de estabilidade. Então, eu aconselho a que a sua mente possa afastar-se
de percepções que o levam a situações de confusão mental. Sinta, vá pela sua intuição. Os hábitos e as confusões chegam sempre com um sentido de baralhar a mente. Porquê? Embora não entendemos essas palavras, não acreditamos realmente nelas, porque se acreditássemos a 100% sabíamos que não estamos aqui por acaso, porque temos um começo, temos um lugar para descobrir. O que já temos, mas somos seres ilimitados. O conhecimento, ele é veloz. Aquilo que sabíamos ontem, hoje já não serve. A nossa força interna deve ser passada por um rompimento para fora, tal como o nascimento, e começa a soltar todas as suas proteções e crie construções, ideias sobre si. Faça reconhecer a sua mente, faça realmente olhar para aquilo que é. Medite, ela é eficaz. A meditação, ela traz o caminho da libertação, ela traz o reflexo da ação e é com ela que consegue perceber que não está aqui por acaso. Não reaja ao mundo exterior, leve a vida com sabedoria, com estabilidade, preocupe-se, sim, muito, em dar esse salto, em olhar em frente, em perceber como o mundo é maravilhoso. O verdadeiro silêncio é o nosso estado de consciência. Em tudo no nosso estado de consciência estamos acostumados a que eu chamo o silêncio fabricado. É um silêncio que é morto, sem perspectivas de ação. Muitas das vezes provém-se o silêncio fabricado. Hoje em dia, esse silêncio vem da manipulação da nossa mente e é um silêncio falso, fabricado. Quando olhamos para nós, o verdadeiro silêncio está quando nos entregamos a uma meditação e conseguimos não manipular a mente, mas seguir essa meditação e quando ela acaba, tirarmos as nossas relações. Eu estou aqui para falar de iluminação, de liberdade, de espiritualidade, de verdade, sobre a meditação. A meditação é muito mais do que uma experiência. A meditação leva-o a não ficar cercados. A meditação leva à consciência que está pesada, a avaliar o que pesa, o que é denso. Quando liga à televisão e se confronta com alguma situação de grosseria, sente o significado. Sente-se muitas vezes, é-lhe familiar. Nesse estado de consciência grosseira, o silêncio está como se fosse um objetivo, é inquieto e acontece com as pessoas quando não estão bem. Mas isso não é o verdadeiro silêncio, isso é o que tenho para deitar para fora. O verdadeiro silêncio é a natureza em pessoa, é uma água que corre, é um vento que sopra, é um rio, ou as árvores que estalam. O verdadeiro silêncio é o estilhaçar de uma fogueira. E se o silêncio é ouvirmos o nosso coração, é perceber que há uma pequena diferença, e essa diferença está em dizer: eu sou silencioso, ou eu sei ficar silencioso, eu estou silencioso, mas a ferver, a rebentar, ou eu sei a diferença do apego à liberdade. Eu sei o que há está entre o céu e a terra, o inferno, o mar. Eu sei o que é o céu, a ausência de barulho. Eu sei o que é o barulho mental que não se cala. E aí, o barulho ao nosso redor é muito mais forte, muito mais fugaz, muito mais objetivo. Quando nós dizemos chega, não te quero ouvir mais. É uma experiência emocional que persegue um projeto da nossa própria identidade, da nossa própria vida. Procurar o silêncio é como uma lança que vai num mar a desbravar, ou como um surfista que rasga o mar.
Todo o silêncio está lá, mas o barulho também. Todo o receio, mas também a força. Faça da sua vida uma prancha e com ela vai chegar lá. Vai devagar, não importa, significa é que a sua lancha é você. Jamais encontre esse silêncio, não queira. Não entre em confronto com ninguém. Ouça a outra falar, responda depois, desligue o seu motor. Não interaja e pense que, sendo calmo e quieto, observador de si próprio, você tem a sensibilidade ativada e consegue muito mais nesse estado natural do que a inquietude, do que ser receptivo a todos os ataques e celebrá-los e ficar por cima. Eu sou Fátima Branco e desejo-lhe